da voltagem celular, como a normal tem de 70 a 100. If your body is carrying 70 to 100 millivolts, you are very healthy. Se a sua célula tem de 70 a 100 mil volts, quer dizer que o seu corpo está saudável. When your cellular voltage goes down less than 70, you are already getting weaker and weaker. Quando a voltagem da sua célula cai abaixo de 70, significa que você está ficando cada vez mais fraco. So if you choose to take medicine, E se você escolhe tomar remédio, your cellular voltage will getting slow, reducing again. a voltagem celular vai cair. So by using iTheracare, your cellular voltage will increase. E utilizando o iTheracare, a voltagem celular vai aumentar. You find that after using iTheracare for 1 month, 2 months, you find that wow, now even I drink a glass of water, I feel that my energy come back. E depois de usar o iTheracare por um tempo, você vai ver que simplesmente depois de tomar um copo de água, você vai já se sentir mais energizado. Okay, so now the 5 features of iTheracare. 5 características do iTheracare. iTheracare actually they can send their frequency into your body, even reaching your bone marrow. A frequência do iTheracare, ela pode ir bem profundamente, chegando até a sua medula óssea. Why is so important to reach bone marrow? E por que é tão importante chegar na medula? Later, I'm going to send to you. There is yesterday I just received a international news about how frequency able to stimulate your stem cell in your bone. Ontem eu recebi uma notícia de como a frequência é capaz de estimular as células tronco do seu organismo. Stem cell is the answer for many illnesses. Células tronco é a resposta para muitas doenças. In fact, our stem cell, many stem cell is not actually be activated in your backbone. E muitas nossas células não são ativadas na nossa medula. That's why you are using iTheracare to blow the back. E é por isso que você usa a iTheracare para soprar nas costas. Then your stem cell will be stimulated, will be activated, and many health problems can be solved. E as suas células tronco serão estimuladas e ativadas e muitas doenças serão It is proven. Já é provado. Terahex able to stimulate your stem cell. Terahex é capaz de estimular suas células tronco. The more you blow at your back, the more healthier and more young looking you are. Mais saudável. Very important. Mais com aparência jovem você fica também. Okay, this is very important. And then why? You see, if you can heat out your body, Se você puder aquecer os seus ossos, most of your health problem can be solved. a maioria dos seus problemas de saúde podem ser resolvidos. If you have diabetes, Se você tem diabetes, you always feel back pain. você sempre sente dor nas costas. If you have high blood Se pressure, você tem pressão alta, always feel back pain. sempre tem dor nas costas. If you have any like mutation, cancer, tumor, whatever, you back pain. Se você tem câncer, tumor, você tem dor nas costas também. Heart problem, back pain. É problema de coração, dor nas costas. Heat up your back, drink more water, your health will be improved. Aqueça suas costas, beba água e a sua saúde irá Okay? melhorar muito. And iTheracare able to raise up your body temperature at least 1 degree. E o iTheracare é capaz de aumentar a sua temperatura corporal pelo menos 1 grau. When your body temperature increase, Quando a temperatura do seu corpo aumenta, your immune system increase 5 times. o Very sistema important. imunológico aumenta 5 vezes. And second, this is what I say. iTheracare able to wake up, to resonate. You see, this is how iTheracare benefit your body. Why he can help you to go against any mutation in your body. Porque como a iTheracare ajuda o seu corpo a batalhar, a defender o seu corpo de muitas mutações. The water in your body. A água do seu corpo. When you blow iTheracare to your body, Quando você sopra a iTheracare no seu corpo, your blood having the same frequency. It's like you are playing piano, o seu sangue tem a mesma frequência activated. e todas as células ficam ativadas e vibrando igual.
Do you know that your immune system is made up from a lot of protein Você sabia que o molecules? sistema imunológico é formado de muitas moléculas de Yes. proteína? Your immune system is made up from protein. Seu sistema imunológico é feito de proteínas. When you blow the iteracare into your body, you are actually the protein. Follow the iteracare tube. E quando você sopra o Iteracare, as moléculas de proteína vão vibrar no mesmo tom. This is the biggest discovery. Why Terahex is #1 energy product in new era. Essa é a maior descoberta, porque o Terahex é a tecnologia mais utilizada, mais benéfica nessa nova era. Cancer cell play different frequency. As células cancerígenas estão numa frequência diferente. So you will not be activating cancer cell. Você não vai estar ativando essas células cancerígenas. So if you play piano, Então, se você toca piano, frequency very important, right? a frequência é muito importante. Yes. So that's why this is the biggest discovery. That's why many